Antônio Dilon, saindo do off e entrando no on. Mais uma vez, Copa do Mundo. Copa do Mundo que agora já mudou de continente, né? Tivemos a Copa da Espanha, o Brasil chorou, né, a derrota contra a Itália, e a Itália seguiu e acabou conquistando o seu tricampeonato mundial em 82. Longe, demorou, né? Ganhou lá antes da Segunda Guerra Mundial, em 1978, e depois foi ganhar em 1982. Curiosamente, naquele vídeo da Copa de 82, eu de propósito deixei de falar da Argentina, do Maradona, né? Para quem não sabe, a Argentina ganhou seu título inédito lá em 78, né? Com aquela partida polêmica lá de 6-0, e o Brasil acabou sendo campeão moral, né? A Argentina passou para a final, ganhou da Holanda e foi campeão do mundo. E o Brasil acabou invicto, não perdeu nenhuma, mas amargou aí manipulação de resultados, hein? Vamos falar até o fim do mundo sobre. Aí em 1982 a Argentina participou, né? Perdeu da Bélgica logo na estreia, né? Dos belgas, né? Os belgas, os incógnitos, né? Hoje está fazendo boa participação em Copa do Mundo, né? Mas até ali era praticamente a estreia dos belgas, né? Em Copas do Mundo, né? Nova geração aí, porque a Bélgica sempre faz um revezamento aí. Uma hora é Bélgica, outra hora é Holanda, né? Os dois aí, do Benelux, né? Os dois do Benelux, né? E dos maiores porque a gente acha que o Luxemburgo nunca vai se classificar para a Copa do Mundo, né? É difícil, né? O Luxemburgo do Benelux. Aí, de vez em quando, entra a Bélgica, entra a Holanda, às vezes entre os dois, né? É muito mais fácil entrar os dois. São seleções famosas aí, né? A Bélgica tá aparecendo bastante também, né? E eu falei pouco, né? Falei só daquele jogo do Brasil, da Argentina, né? A bancada começou bem ali, em 82, estreia em Copa, né? O Diego Maradona. Mas eu aproveitei para falar pouco, porque eu já tinha estratégia de falar da próxima Copa, né? Você sabe que o Maradona fez gols naquelas partidas lá e passou quase que incógnito, né? 82 não era... nos anos 80 era a época do Maradona, né? O Maradona deixou, o próprio Menotti não convocou, e aí o grande jogador, né? Para muitos, o segundo maior jogador da história, né? do futebol, né? Para muitos, né? Para outros aí não passa dos 50 aí no máximo. Para quem entende, né? Especialista. Mas é falado, às vezes até reveza com o Pelé, né? Às vezes muitos falam que o Maradona foi o melhor jogador da história. Eu mesmo, como eu falei que eu vi a Copa, o futebol a partir ali dos anos 80 e comecei a figurinha, aquelas histórias todas, eu tive noção mesmo a partir dos anos 80. Comecei a acompanhar, não trabalhava, né? Sou um torcedor raiz, né? Acompanhava os jogos, a maioria escutando, né? Com ouvindo e colecionando, né? Os álbuns de figurinha. E ouvindo pelo rádio, né? Pelo motorrádio, famoso motorrádio, né? Esse é o torcedor raiz, né? Torcedor do radinho de pilha, né? No meu caso era até um rádio grande, né? Compridão, Motorola. De pilha era no estádio, né? Pequenininho. Mas eu fui poucas vezes em estádio, mas fui, né? Principalmente lá na Vila Belmiro e tal. Mas em 86 eu resolvi falar pouco lá da Argentina. A Argentina participou, foi eliminada pelo Brasil, né? E pela Itália, né? Naquele grupo da morte lá,
E o Maradona fez alguns gols e acabou dando aquele vexame, né, do jogo contra o Brasil. Foi expulso, chutou o Batista. E eu falei pouco da Argentina para aproveitar para falar bem agora, né? Falar bastante da Argentina, porque aí o Maradona se consagrou, né? Maradona vinha ali em 82 e tal, e 86 foi vamos dizer que foi a Copa do Maradona. Copa do Maradona foi novamente realizado no México, né? Vocês sabem que o México realizou a Copa em 1970, né? Que o Brasil foi tricampeão, conseguiu em definitiva a Jules Rimet. E agora pela segunda vez o México, né? O México dos terremotos, né? O México é famoso também na história do mundo, né? Pelos temíveis, os terríveis aztecas, né? Aquelas execuções, aquelas pirâmides, né? Aztecas, cultura, né? Cultura, né? E poderosos, né? E depois eles foram dominados aí pelos espanhóis, né? A América foi colonizada pelos espanhóis. Isso é pura história, né? Mas o México, os anteriores do México são os temíveis, terríveis, sacrifício humano, aquelas coisas que vocês podem ver nos filmes. E foi a realidade, né? Eles executavam, tinha sacrifício humano naquelas pirâmides lá, tirava o coração do cara. Então, o México parece que não, mas o México é descendente, né, os mexicanos desse povo. Né? E aí o México organizou de novo e foi uma Copa do Diego Armando Maradona. Né? Uma seleção, vamos dizer assim, será que ela era inferior à seleção de 78? Né? Tinha vários jogadores aí, Burruchaga, né? Nome estranho, né? Burruchaga, tinha o Henrique, tinha o Batista, né? Valdano, centroavante do Real Madrid, campeão do Real Madrid, né? O Valdano, vários jogadores aí. O Isla, né? Luiz Isla, goleiro também, né? E Giusti, né? Mas os mais terríveis aí era justamente o Maradona, o Valdano e o Burruchaga, né? Quem lembra o Burruchaga, ele é conhecido como jogador do Independiente. Ele chegou a ser campeão, né? Estamos falando aqui de 86. Ele chegou a ser campeão da Libertadores, né? Contra o Grêmio, né? E foi campeão mundial interclubes, né? O último título do Independiente, né? O Independiente campeoníssimo na Libertadores, e o Burruchaga jogava nesse clube, né? Campeão da Libertadores, campeão do mundo. Faltava ser campeão por seleção. Além da Argentina, tivemos o próprio Brasil, né? O Brasil ainda continuava com Tele Santana, mas os jogadores de 82, aqueles jogadores que estavam voando, agora estavam todos ferrados, né? A única coisa que veio de destaque aí foi o Antônio de Oliveira Filho, né? O famoso Careca, né? Careca jogou no São Paulo, foi artilheiro, né? Eu digo que o Careca tem duas situações. O Careca, em homenagem ao palhaço, ele não era careca não. O Careca não era careca não, era a homenagem ao palhaço Careca. E curiosamente o primeiro clube do interior não aconteceu no Brasil até hoje. Você pode contar de 1959 até 2022, nenhum clube do interior pequeno ganhou o Campeonato Brasileiro. Você pode ver aí na Copa do Brasil, nas Copas. Mas Campeonato Brasileiro, você só tem o Guarani, né, de Campinas. Foi o único clube pequeno
e ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras. Isso aí foi em 78, né? E para quem não sabe, tinha um ataque de palhaços, né? Todo mundo tirava sarro do Guarani, um time pequeno. Será que esse sarro não incentivou os caras? Mas boa parte dos jogadores aí tinha uma certa fama, foi até para a seleção aí, se eu puder escalar o Guarani, né? E o pessoal tirava sarro. Oh, cara, lá veio o ataque de palhaço. Tinha Capitão, Careca e Bozó no ataque, né? E depois tinha o Zenon, que depois iria pro Corinthians, né? O Renato, chamado de Pé Murcho, né? O bom jogador, apesar de ser chamado de Pé Murcho, foi pro São Paulo, foi ser campeão do São Paulo. O Careca foi pro São Paulo também, né? Esse artilheiro, esse jogador que fez gols dessa Copa aí, né? O Careca, desse jogo duro contra a Argélia, fez 1-0, fez gol contra a Irlanda, fez gol, quase foi um dos artilheiros da Copa, hein? Perdeu só para o inglês Gary Lineker, né? E foi artilheiro com 6 gols, da Inglaterra. Outro artilheiro da Inglaterra, hein? Caramba, o Gary Lineker, né? Jogou no Japão também. E foi um dos destaques aí da seleção. A seleção inglesa também foi destaque dessa Copa, para falar do Lineker, né? E além do Brasil, né? O Brasil vem com Careca, com Zico quebrado, já problema, o Sócrates, tinha Elzo também, né? Convocaram o Elzo. Quem é que vai lembrar desse jogador aí, o Elzo? Cara, tem algumas seleções, pô, a maioria das seleções aparece um jogador aí impopular, né? É meio conhecido. E o Elzo tava lá nessa seleção. Alemão, também jogou no Botafogo, jogou no São Paulo. Aí você pode ver as fotos aí. A vantagem da internet e desses vídeos é que se a memória falhar, eu automaticamente já jogo na edição. Na edição eu já completo, é a segunda parte de vídeo, né? Você fala e depois mete uma edição. E aí o que você esqueceu, no caso de um jogador, você coloca e aí complementa, né? Na edição final fica complementado. Eu não vou lembrar, apesar de ter assistido os jogos, eu não vou lembrar de tudo, né? É difícil lembrar. E aí a gente às vezes troca aí o tempo, o nome do jogador, a gente troca, né? E até algumas partidas interessantes, né? Que eu acabo não lembrando, porque eu não tenho paciência de elaborar um roteiro, né? Vai demorar muito, eu não vou levar um livro máximo aí rapidinho, 30 minutos, a falar de Copa do Mundo. A Alemanha também, a Alemanha veio, a Alemanha não conseguiu, aliás, a Alemanha, ela chegou na final contra a Itália, chegou com o Rummenigge, né, em grande fase. Seria a Copa do Rummenigge, a Copa de vários jogadores, assim como o Zico, Sócrates. A Copa de 82 também foi preparada por Rummenigge. Vamos dizer que o Maradona era novinho ali, a seleção experiente, né, um pouco de jogadores de 78, vamos dizer que a Argentina também seria uma das favoritas ali na Copa de 82. Aí em 86, os treinadores eles renovam alguns jogadores e deixam alguns veteranos, né? Não tem melhor do que a veterano. Então o Brasil chegou todo... Foi aos trancos e barrancos, né? Ganhou da Espanha, o Brasil, gol do Sócrates, né? E ganhou da Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte, tem essas Irlandas aí, de vez se reveza. Uma hora vai a Irlanda do Norte, outra hora vai a própria Irlanda, né? O Eire. Isso fica se revelando, né? O Reino Unido aí, uma hora a Escócia, né? O Brasil em 82 pegou a Escócia, lá do Reino Unido, agora pegou a Irlanda. E meteu 3-0 na Irlanda, né? Do goleiro Jennings, né? Os goleiros aí de clubes ingleses. Meteu 4-0 na Polônia, né? Meteu
aquela Polônia do Boniek já estava velhinha, né? Já estava já na descendente, né? Já estava descendo, já estava sumindo. A grande geração começou lá em 74 lá. A Polônia tinha o Boniek, né? Mas o Boniek não pôde fazer nada. O Edinho, né? Do Edinho, o Edinho, colocaram o Edinho lá em 78, depois em 86 estava jogando. Grande jogador Edinho, do Fluminense, né? Eu não citei lá, agora você jogou e fez o gol, né? O gol interessante. Aí eu puxando da memória, falando em Fluminense, eu lembro também que nessa época jogava o Júlio César Romero, do Paraguai, hein? O Paraguai também chegou nessa Copa. O melhor jogador da história do Paraguai estava lá, o Romerito. Quem não lembra do Romerito, cara? Eu lembro do Romerito também jogando no Cosmos de Nova York, o Romerito. E eu achei que não iria para a Copa do Mundo, acabou indo nas pesquisas, né? Olhando. Não me lembro, não dá para lembrar se eu vi algum jogo do Paraguai em Copa. Provavelmente devo ter assistido todos. Eu assisti boa parte dessas partidas, mas não dá para lembrar, né? Todos os gols e tal. Eu me lembro que a Inglaterra ganhou do Paraguai, né? Aí não vou colocar todos os jogos aí em edição, senão o vídeo vai ficar horrível e muito grande também. Vou pincelando só os fatos importantes aí. Aí eu falei do Brasil, né? O Brasil veio escangalhado, né? Já com os jogadores veio podre, né? O Zico estava podre. O Brasil foi aos trancos e barrancos ganhando, né? Teve o lateral Josimar. Josimar teve um problema no lateral, teve um problema no futuro de drogas, né? O Josimar, né? Quem não lembra do Josimar? Josimar! O cara depois virou viciado em drogas aí. Tá recuperado, ele não morreu. O Josimar, diferente do Perivaldo, né? Perivaldo subiu, Peri da Pituba. Esse é o meu outro lateral com problema com drogas, né? O Josimar, fez gols na Copa, né? O Josimar. E a seleção foi indo. Outra seleção também, que eu vou falar, que jogou com o Brasil, né? A seleção da França. Aí começou o drama brasileiro. O Brasil começou a ser eliminado antes, tinha vencido de 5 lá em 58, né? E desta vez pegou a França. A França também já estava bem envelhecida, né? Porque o Platini era outro jogador da seleção favorita de 82, né? O Michel Platini. Segundo muitos, o melhor jogador da França, da história da França. Por isso que eu aproveitei para não falar muito de 78. Foi discreta a França, né? O Platini fez gol, né? Contra a Argentina. E veio para essa Copa já. A França tinha sido campeã da Euro, né? Olha a seleção francesa de 84 aí, sendo campeã da Euro. E enfrentou a Itália, né? E jogou aí para tentar ganhar essa Copa aí, apesar de ser na América do Norte, né? Europeu na América do Norte é que nem sul-americano lá, né? Tirando a Alemanha em 2014, é difícil europeu ganhar. Aí os franceses jogaram com os brasileiros. Careca continuou fazendo o seu gol, né? Mas o Platini empatou. O Platini na história fez 2 gols no Brasil, né? Daí fez gols no Brasil, né? Foi o jogador famoso aí que fez gol no Brasil aí. O Michel Platini, em 86, ele empatou o jogo foi para os pênaltis e aí a França venceu de 4-3, vencendo de vez aí, eliminando pela primeira vez o Brasil. Pai, foi para o problema da França sempre são a Alemanha, né? Novamente aquela turma do Menig, do Fischer, né? Aqueles Bulldog, né? Que chama de Bulldog. Aí o Höller, né? O goleiro Schumacher. Pois é, antes daquele campeoníssimo
piloto de Fórmula 1, de Schumacher, tinha um goleiro alemão também chamado Schumacher, né? Jogou as Copas aí de 82 aí, foi campeão da Europa, tal, Schumacher, hein? Antes do campeoníssimo lá que teve acidente, nunca mais se falou do Schumacher, né? O piloto, mas esse era goleiro, né? Rapaz, a França ficou no meio do caminho. Quem passou foi a Alemanha. E a Alemanha acabou novamente a geração do. Infelizmente, apesar de clubes, né? O Rummenigge ser um campeão de clubes, ele vai passar também como um jogador que não foi campeão de Copa, né? Aquela geração só ganhou a Eurocopa, mas Copa do Mundo. A geração perdedora de Copa do Mundo, do Karl-Heinz Rummenigge. O Rummenigge sempre fazendo gols, né, nas partidas decisivas aí. E a Alemanha eliminou os franceses que eram favoritos, né? A França eliminou o Brasil sempre veio como favorito, mas estava uma seleção esquisita, né? O alemão, Elzo, o Carlos azarado, né? Um pênalti lá, a bola bateu nas costas deles. O Carlão, goleiro da Ponte Preta, depois jogou no Corinthians, tinha fama de azarado esse Carlos, azarado mesmo, né? E aí a França passou pelo Brasil, uma Copa também de confrontos, né? Confrontos de sul-americanos, no caso. A Argentina superou os uruguaios, né? Os uruguaios vieram para essa Copa também. E sempre emendando o fato que ele perdeu da Argentina, mas o sul-americano tomou uma tremenda de uma goleada. E foi de um europeu, hein? Foi de um europeu. Não é só o Brasil lá em 2014 que tomou uma goleada dentro da América. O Brasil foi pior, foi dentro de casa. Pois é. O Uruguai acabou, tinha Enzo Francesco, ele é um dos melhores jogadores da história aí, campeoníssimo pelo River Plate, né? O melhor da história que teria o Schiaffino, que foi campeão lá em 50 em cima do Brasil. Mas tinha um grande jogador também, o Enzo Francesco, né? E aí o confronto entre a Dinamarca, eu sempre falo que na Copa do Mundo sempre tem os favoritos e tem tem as surpresas e tem aqueles mosca morta, né? Aquelas seleções que tomam paulada. O Uruguai sempre tem um peso, mas o Uruguai pegou a Dinamarca e a Dinamarca meteu 6-1. Aí todo mundo conheceu a Dinamarca, Dinamáquina. A Dinamarca tinha o que já era, tinha os Laudrup, né? Os irmãos Laudrup entrando aí para a história, né? O Laudrup jogou no Real Madrid, né? Dois irmãos Laudrup, o Brian Laudrup e o Michael Laudrup, né? Tem um Laudrup que jogou no Juventus e foi campeão do mundo em cima dos Argentinos Júniors, né? Nos pênaltis. O Juventus ganhou dos Argentinos Júniors e o Laudrup estava lá junto com o Boniek, Paulo Rossi, aquela Juventus lá. O Laudrup. Depois das Copas veio o mais velho, ficou aí as Copas. Inclusive enfrentou o Brasil lá na Copa de 98. Né? Fez um gol engraçado e comemorou sentado. Um dos Laudrups. Isso aí é mais tarde. Então, a sensação da Copa até aquele momento ali, a gente tinha os favoritos jogando, né? Apesar do Maradona, o Maradona estava terrível, o Maradona fazendo os gols aí, né? Gol contra a Itália, o Maradona estava impossível nessa Copa do Mundo. O Maradona estava, né? Impossível aí que... um pouco da Dinamarca, né? Vamos chegar lá, vamos destrinchar a Dinamarca. A Dinamarca ganhou da Alemanha, meteu 6, né? Do Uruguai, do Francesco ali. E chegou, né? Chegou aí para ser a surpresa do mundo. Mas não demorou muito não.
acabou sendo Dinamarca mesmo no futebol, né? Dinamarquês, fazendo aquela surpresa da Euro, né, ter ganho lá nos anos 90. A Dinamarca apareceu no mundo nessa Copa e tomou de 5. Uma seleção que até aquela época não era campeã do mundo, né? Foi campeão do mundo em 2010 na África, só no século XXI. E vinha chegando também o famoso aí nessa partida, o Butragueio, Emílio Butragueio. Esse sim, esse era campeão no Real Madrid, um dos galácticos da época dos anos 80 aí. Emílio Butragueio, ou Abutre. Rapaz, a Dinamarca virou pó, né? Sumiu e a Espanha seguiu. E assim foi o fim da Dinamarca. E a Argentina passou, né? Passou pela Inglaterra, né? O gol, o gol mais bonito das Copas, né? Reveza, né? Para uns é o gol do Pelé naquela final, né? Aquele chapéu lá na Suécia. E outro é esse gol aí que ele leva todo mundo, sai correndo, que nem um velocista, depois passa pelo goleiro e faz o gol. E o famoso gol de mão lá, manda de Deus, né? Aí teve aquele cacete, hein? Jogando muito, ia ser campeão, mas estragou um pouquinho do brilho do Maradona da Copa, né? Que nem em 78 estavam bem. Teve aquele jogo lá de 6-0 e o cara mete uma mão, o juiz não vê, não anula, e esse gol é válido e a Argentina passa em cima da Inglaterra, que estava chegando aos tantos, tinha ideia de eliminar, tinha aquela guerra das Malvinas. O Maradona foi, com essa vitória, se ele era um jogador genial, ele passou a ser um mito, porque os argentinos estavam pé da vida, né? Contra a guerra das Malvinas, eles perderam, invadiram, depois a Inglaterra recuperou as Falklands, né? E já vinha que os argentinos com bronca da Inglaterra. E nada melhor do que vencer no futebol, né? Apesar de ser um esporte. Mas daí quem foi ao aí o Maradona virou um mito mesmo, cara. Além de ter metido a mão lá, foi esperto, né? O juiz não viu, ainda faz aquele gol lá, para muitos o gol mais bonito da história das Copas, né? Um jogador fantástico mesmo. Pena que ele faleceu em decorrência desse uso de drogas, né? O cara, imagina, o cara foi lá pro México, uma cidade onde tinha droga direto, e o cara foi treinar um clube lá e acabou se afundando e andava aos trancos e barrancos até o fim da vida dele. Muita gente fala que ele foi morto, né? Mas ele já vinha na parte de encontro com a morte mesmo, que as drogas acabam com as pessoas, né? Muitos famosos aí morreram por causa dessas drogas aí, inúmeros, se arrebentaram aí. O Maradona, ele jogou bem, fez gols, tal, jogou muito, né? Ele estava jogando bem, né? Levou o Napoli ao título de Copas, né? O Napoli passou a ser, assim como o Santos, né? O Napoli, apesar que o Napoli não foi campeão do mundo, né? Mas o Maradona elevou a cidade de Nápoles. Pelo que eu sei, Nápoles era conhecida pelo vulcão, né? O Vesúvio. O Vesúvio enterrou várias cidades lá, né? Inclusive tem uns corpos de gesso lá, que o pessoal pensa que aqueles corpos vai ser muito curto lá de gesso. Não era da época não, né? Não fez molde não. Eu li no documentário, eu pensei que eram os caras, os mortos, né? Fizeram molde lá dos mortos lá pelo o famoso Vesúvio, que pode explodir a qualquer momento, é vulcão, né? E é o que eu sei da cidade de Nápoles, e o sorvete napolitano. E Maradona foi para lá, né? E elevou esse clube aí.
dinheiro, né, cara? Por que ele não foi jogar no Juventus, no... Será que era droga que tinha em Nápoles? Porra, o próprio Zico, né, foi jogar na Udinese. Por que não foi jogar nos principais, né, para ganhar o Mundial? O Juventus, o Milan, para chegar no Mundial é mais fácil. Agora vai chegar no Mundial de Clubes com o Napoli. Mas o grande jogador aqui é jogar no Santos de hoje. O Santos vai chegar na final, vai ganhar o brasileiro? Vai, cara. Não vai. O Santos, além do Pelé, tinha uma seleção, por isso que ganhou tudo. Nunca só o astro. Mas a história é contada. E o Maradona nessa Copa de 86, né? A final foi contra a Alemanha buscava o título. O Rummenigge teve uma nova oportunidade de ganhar o título. Mas a Copa, novamente os alemães ficaram para trás. E a Argentina acabou vencendo, né? O Burruchaga fez, o Valdano fez, o Brau, o zagueiro, fez o primeiro gol. Tá? O Menig e Voller fizeram os gols da Alemanha, um jogo apertado, hein? Mas a consagração definitiva do próprio Maradona, Diego Armando, por isso que eu deixei, tá? Eu deixei de lado, tá aí, não falei muito lá em 82, tá, por causa daquele vexame lá, que ele deu um pontapé, foi expulso, um jogo mais importante eles perderam para a Itália, né? Em 82 tinha perdido o jogo, mas aí eu mostrei só a imagem dos jogos, mas eu não falei de vários jogadores, mas eu deixei lá. Agora, por isso, de propósito, eu coloquei para 86. A Copa